Vamos ler? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está diante de nós, que o Senhor possa agora iluminar os nossos corações, para que possamos ser transformados pela verdade que está diante de nós, e assim sermos aperfeiçoados, moldados à estatura de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queria pedir para o nosso irmão colocar o tema do sermão na tela, por favor. Irmãos, então conforme vocês estão vendo na tela, qual é o título do sermão? Pecado, o reinado da morte. Vamos falar junto? Pecado, o reinado da morte. Mais uma vez, bem animado. Pecado, vamos lá, bem animado. Pecado, o reinado da morte. Uhul! Não, estou brincando. Não dá para comemorar isso, né? Claro que não. Eu estou brincando. É para vocês verem o que nos espera nessa noite. Queridos, esse texto aqui, esses versículos, são a continuidade do capítulo 5 que nós estamos estudando, e nós já tivemos a oportunidade no capítulo 5 para identificar algumas coisas. A gente identificou as bênçãos, os efeitos da justificação. A justificação, ela causa efeitos maravilhosos, bênçãos maravilhosas na vida de cada um de nós. E eu queria relembrar com vocês rapidamente algumas coisas, alguns efeitos positivos da justificação. Paz com Deus, acesso a Deus, a graça de Deus, alegria na glória de Deus, nas tribulações, certeza, obrigado meu irmão, certeza do amor de Deus, segurança da salvação, tudo isso a gente viu. E uma capacidade de se orgulhar, se gloriar não em si mesmo, mas em Deus, no meio da luta, no meio da adversidade. É isso que a gente aprendeu até o versículo 11 do capítulo 5. E naturalmente que Paulo, ele está, lembrando que ele escreve a carta aos romanos, ele está desejoso de estar com os romanos, ele tem o objetivo de encontrar com eles para fazer missões na Espanha, mas passar um tempo com eles, e ele também tem o objetivo de tirar dúvidas quanto a boatos acerca dele, e ele então escreve uma carta poderosa, com vários propósitos, e aqui ele demonstrando a sua teologia, a sua fé, aquilo que ele foi revelado do Senhor como apóstolo. E aí então, esse trecho pequeno que a gente selecionou aqui para estudar hoje, ele fala especificamente do pecado e da morte, dos efeitos, né, que essa realidade do ser humano causa na gente. A gente já viu isso nos primeiros capítulos também, uma outra abordagem, Paulo ali demonstrando que toda a humanidade está corrompida pelo pecado, inclusive os judeus. Também os judeus são corrompidos, e tanto os judeus quanto os que não são judeus precisavam de salvação, estavam sob o domínio, estão, né, de maneira geral, estão sob o domínio da morte, do pecado, e precisavam então da salvação, que é pela graça por meio da fé. E vimos então que Abraão é o pai da fé, não só dos judeus, mas também o pai da fé dos não judeus, do brasileiro, do argentino, de qualquer outra nacionalidade que você possa pensar. Abraão, ele é o pai da fé, e é porque é pela fé, e não pela obra. E aqui então, nós lemos esses 3 versículos, mostrando que o pecado, ele entrou no mundo por um homem. Interessante, Paulo vai começar agora a fazer aquela famosa analogia ou comparação entre Cristo e Adão. E ele começa nesses versículos aqui e vai até
o versículo 19. Hoje nós vamos ficar até o 14. E ele vai fazer essa comparação. E a comparação, resumidamente, é simples. O pecado entra por um homem. A morte, que é a consequência do pecado, entra no mundo por um homem. E a salvação também entra por um homem. A ressurreição também por um homem. O homem que trouxe a morte, o nome dele é Adão. O homem que trouxe a vida, o nome dele é Jesus. Essa é a comparação e a analogia que Paulo faz. Isso é muito importante. Quando a gente chegar aqui no final, vocês vão ver uma coisa, o perigo de não entender Adão como um ser humano que existiu. O perigo está aqui. Nós vamos ver. Mas vamos lá então. Primeiro ponto que eu queria destacar do sermão, pode passar, meu irmão? Por favor. Primeiro ponto é esse aí. O contraste que há entre Adão e Jesus e Cristo. Paulo ele vai fazer esse contraste. Adão, o primeiro homem criado por Deus, com Jesus Cristo. Adão, a gente sabe, trouxe a morte, a condenação para a humanidade, enquanto Cristo traz a salvação, a redenção, aqueles que recebem pela fé, aqueles que foram reconciliados com Deus. Esse contraste a gente pode ver de forma mais clara nesses 3 pontos que estão na tela aí. Representação é o primeiro ponto. O que significa isso? Significa que Adão nos representou para a perdição, para a condenação, para o pecado. Adão representa a humanidade caída, enquanto Cristo, aí agora Cristo, também nos representa uma nova humanidade que Deus está criando. É importante frisar que se você parar por aí, você pode pensar assim: então eu sou punido pelo pecado de Adão? Como se você não tivesse pecado. E não é isso. Eu sou punido pelo meu pecado, mas eu tenho pecado e sou pecador porque outro ser humano viveu antes de mim, o primeiro, e deu errado. E na medida que ele pecou, nos representou. E não apenas nos representou no sentido jurídico, mas ele nos representou no sentido espiritual e até mesmo biológico. Houve uma transmissão do decaimento, do corrompimento causado pelo pecado para todas as gerações posteriores. Como que fosse uma doença, não apenas uma doença biológica, mas uma doença cósmica. Toda a natureza foi contaminada, todo o universo foi contaminado e toda a humanidade que nasce a partir de Adão, também contaminada. Ah, eu não tenho culpa. Tem sim. Esse é o problema dessa doença. Tem. Sabe por que tem? Porque quando você peca, você não peca porque Adão pecou, você peca porque você gosta, porque você quer. Você peca porque você não ama a Deus, você resolve amar o pecado. Não existe uma pessoa que diga assim: ah não, eu pequei porque Adão pecou. Não, você não tem jeito, você pecou porque deu vontade, você quis fazer. Simples assim. E esses atos de desobediência que nós chamamos de pecado, só comprovam e evidenciam que nós temos o pecado original em nós, e nós somos corrompidos. O pecado original, ou seja, o primeiro pecado da humanidade em Adão, foi transmitido a nós, mas você não precisa se escorar e se proteger no pecado de alguém, porque o pecado de alguém te condena, e você nem precisa do pecado dele. Você peca porque você quer, você peca porque você gosta. A gente é assim. Segundo ponto, efeitos do contraste, que a gente pode ver aqui, evidenciam esse contraste, efeitos da obra. Como assim? Adão ele pecou e levou a humanidade à morte. Então qual é o efeito? Morte. Adão, no pecado original dele ali, toda a humanidade está condenada à morte, não apenas a humanidade. Como se fosse pouco, né? Não apenas a humanidade, mas tudo que vive morre por causa do pecado original. Tá? Agora, o efeito da obra de Cristo, qual é o contraste que há? Que na medida que Adão produz morte, a obra de Adão produz morte, a obra de Cristo produz o que, gente? Vida. Ressurreição.
vida eterna. E o terceiro aspecto é a extensão dessa obra. Conforme eu já antecipei, o pecado de Adão tornou todos pecadores. Por isso que Paulo, em Romanos 3:23, que nós já estudamos, ali Paulo querendo demonstrar que não apenas os não judeus, os gentios, os outros povos, não apenas eles são pecadores e estão afastados de Deus, mas também os judeus. Aí Paulo diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, a extensão da obra de Adão é universal, corrompeu todo o universo. E a extensão da obra de Cristo redime todo o universo e salva pecadores que creem no sacrifício dele e estão debaixo da sua obra de obediência a Deus. Percebe? É um contraste absurdo, é uma distância infinita entre Adão e Jesus. Onde nós estamos? Onde nós estávamos? Como nós nascemos? Nascemos no time do Adão. E é por isso que quando a gente, nos primeiros sermões, lá no capítulo 1, versos 16 e 17, em que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu tive a oportunidade de pregar esse sermão e falei assim: é a maior manifestação de poder que pode ser demonstrada, é a transformação do pecador em redimido, da criatura velha numa nova criatura, da criatura presa ainda nos efeitos de Adão, da obra de Adão, e agora sendo ressuscitada e sendo contemplada com os efeitos da obra de Cristo. É uma distância infinita. É como falamos no momento do louvor, um preço que foi pago e uma dívida impagável. Impagável não para você, impagável para qualquer ser humano que possa existir na face da terra, mais bilionário que possa existir. Uma dívida impossível, por definição, inalcançável, inatingível. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela está distante. E essa dívida que foi paga por Jesus, então ela tem valor infinito, ela tem valor eterno. Portanto, a extensão da obra de Adão, que é por toda a humanidade, a extensão da obra de Cristo, ela é também para toda a humanidade, no sentido de que ela está aberta e disponível para toda a humanidade, mas ela só é eficaz para aquele que crê. Já vimos isso. A distância de Adão para Jesus é infinita. Talvez você fique agora curioso, pensando: mas Adão então é o quê? Adão foi para o inferno? Adão... Isso é uma outra questão, gente. A gente está dizendo, Adão, quando pecou, o que ele causou foi tudo isso. Mas temos convicção de que Adão teve a oportunidade de se redimir. No Velho Testamento tem lá Gênesis 3,15, a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E tudo isso envolvido, a gente sabe que Adão serviu a Deus até o final da sua vida. Mas não mais como foi criado, porque ele foi criado num estágio de justiça, santidade, né, de bondade, de uma distância, não havia pecado na vida dele, então uma distância total do pecado. Mas ele teve a infelicidade de desobedecer a Deus e assim corromper toda a humanidade. Repare uma coisa: Adão estava sozinho no jardim? Ele estava com quem? Com a sua mulher, né? Mas Paulo fala que o pecado entrou por um homem. Por que ele não menciona a mulher? Ah, porque ele era machista, está aí, ó, a prova. Nada disso. Não é isso. É porque a responsabilidade era dele. A responsabilidade era dele, não era dela. Ela tinha responsabilidade por si. E falhou, porque ela não pecou? Ela também pecou, né? Só que ela não tinha responsabilidade em si de contaminar toda a humanidade. A humanidade foi contaminada quando Adão validou o que ela fez. Quando Adão validou. Então a culpa é de quem? Do homem. Não, verdade não é. A culpa é dos dois.
A culpa é dos dois, mas quem validou foi Adão. Se Adão não validasse, haveria provavelmente perdão para ela, qualquer outra coisa que Deus quisesse fazer. Mas a culpa é dos dois. Quando por um homem o pecado entra, mas a culpa é dos dois. Culpa é dos dois. Sempre será culpa dos dois, tá? Senão Eva, que nem se chamava Eva ainda, né? Não precisaria de salvação, né? Então, fica ligado aí. Então, o homem que era o responsável, e Paulo deixa isso claro aqui. Vamos lá então, vamos seguir. Então Paulo ele menciona nesse verso 14, já estou no final do trecho, né? Mas é para você entender. Ele menciona uma coisa interessante aqui. Ele menciona que Adão é uma figura daquele que haveria de vir, ou que havia de vir. O que Paulo estava dizendo? Iniciando ali a sua comparação, dizendo que Adão é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo? Tipo de Cristo invertido, né? O Cristo que desobedeceu. Essa é a ideia. O Cristo que não funciona. Um tipo de Cristo que tem uma obra, e essa obra que representa a humanidade. Essa obra dele pecaminosa. É isso que Paulo está fazendo. Paulo era inteligente, né? Muito inteligente. E aí, interessante que em 1 Coríntios, capítulo 15, esse capítulo é muito bonito, se você tiver a oportunidade de ler, ele fala da ressurreição e da importância da ressurreição, e Paulo vai falar inclusive de que se a ressurreição não existe, não aconteceu, então não tem, nada que a gente está fazendo como igreja tem sentido. Paulo faz isso ali nesse capítulo. Só que é interessante que nesses versículos finais, lá próximo do final, caminhando para o final, 45 até o 47, nessa parte ele vai mostrar ali, eu não vou ler, não dá tempo, mas ele vai chamar Jesus de o último Adão. Então, o que será que Paulo chama Jesus de o último Adão? Alguns chamam de segundo Adão ou último Adão. É porque tem o Adão que deu errado e tem o Adão que deu certo. Uma vez que tem o Adão que deu certo, não tem necessidade de ter outro Adão. E quando fala neste sentido de o último Adão, é aquele que representa. Aquele que representa. Adão, inclusive, significa não apenas humano. Tem várias traduções ali no texto original em Gênesis, mas tem uma tradução para o nome de Adão que é representante da humanidade. A tradução do nome dele é essa também. Então, quando no Novo Testamento Paulo fala que Cristo é o último Adão, ele está dizendo assim: Jesus Cristo, assim como Adão, representa a humanidade, mas não para o pecado e para a morte, para a vida, e com todo o regramento envolvido, com tudo aquilo que foi revelado a partir dos patriarcas até chegar na obra de Jesus, ou seja, por meio da fé que já foi trabalhado nesses capítulos aqui. Então beleza. Então existem dois grupos claros aqui: aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Adão estão condenados ao inferno, à punição, à morte eterna. E aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação, e Paulo vai falar isso mais à frente na sua carta. Não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante que esses que estão em Cristo Jesus são uma nova humanidade, uma nova criatura. Eles são resgatados por Jesus e estão seguindo, então, não mais para a morte, mas para a vida. Então a história de Abraão e Cristo é a história da redenção. Perdão, a história de Adão, falei errado. A história de Adão e Cristo é a história da redenção. E em Cristo, a gente vê claramente que Deus resolve o problema do pecado. E a gente falar, eu acho que usar essa frase que eu coloquei aqui é até ruim. Resolve o problema do pecado, como se fosse um problema tu resolver na tua empresa, na tua escola, sei lá onde, na tua faculdade, onde você trabalha, na tua casa. Não é resolver um problema. Não é bem isso. É realmente ressuscitar aquilo que está morto. Porque todo o universo está contaminado e prejudicado em direção à morte. E inclusive o ser humano, não sei se você sabe, lembra disso. Alguém já te ensinou? Eu acredito que sim. Mas existem 3 aspectos do pecado na vida do ser humano, 3 aspectos de morte na vida do ser humano. Primeiro, o pecado, ele tem 3 efeitos no ser humano. Ele tem governo sobre o ser humano, ele governa o ser humano. O ser humano não consegue fazer nada, porque o Senhor e Rei dele não é Jesus, é o pecado. O pecado também
tem outro efeito, que é a culpa. A culpa está sobre ele. Então todo ser humano está debaixo da culpa e da ira de Deus sobre o seu pecado e a sua situação. E o terceiro efeito é que o ser humano, ele tem a presença do pecado na sua carne, no seu interior, no seu intelecto, nas suas emoções, no seu funcionamento. E quando então nós agora somos novas criaturas, ainda aguardando Jesus Cristo retornar, para completar, mas ele já não completou, está consumado na cruz, mas ainda virá para nos buscar. Então, dois efeitos do pecado, já fomos totalmente libertos, mas um efeito ainda está diante de nós, mas já somos vitoriosos, apesar dele estar conosco. Então o efeito do poder, você não é mais governado pelo pecado, porque o Senhor e Rei da sua vida é quem? Jesus. Você também não é mais culpado pelo pecado, porque quem foi culpado no meu e no seu lugar? Jesus, aleluia. Mas a presença do pecado ainda está no universo, e também está em você, e você precisa lutar no poder do Espírito Santo, até o último dia. Quando nesse último dia, Jesus Cristo retornar, ou você retornar para Jesus, seja como for, o último desafio, o último inimigo vai ser vencido, que é a morte. Paulo diz isso. Você então estará com seu corpo glorificado, e não mais terá a presença do pecado em você. Mas enquanto isso, enquanto Jesus não volta, por isso dizemos Maranata, hora vem, vem logo, porque eu estou lutando aqui, estou lutando, no poder do Espírito Santo, estou lutando, Deus, não aguento mais. É assim mesmo, essa é a ideia. Você tem que sonhar com o dia que Jesus vai vir, para acabar com isso. Agora, esse é o efeito do pecado, e a morte, que é o salário do pecado, não é isso? O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Então, existem também 3 tipos de morte. Como tem 3 efeitos do pecado, existem 3 consequências para cada efeito desse. 3 tipos de morte. A morte física, que todos vão passar, e essa morte física, ela se relaciona com a presença do pecado em você, com a presença do pecado no universo. Todos passam pela morte física, porque há a presença do pecado em você. A morte espiritual, que é a morte que está relacionada, naturalmente, com a vida espiritual. Como assim? O pecado, ele tem poder sobre você, ele governa você, então você está morto espiritualmente, não tem capacidade de rejeitar o pecado. Essa é a ideia. E naturalmente tem a morte eterna. Se você agora tem a vida eterna, porque você não é mais culpado, Jesus que foi culpado por você, você agora tem acesso à vida eterna. Mas a morte eterna é um efeito do pecado na vida das pessoas. Então demonstrei aqui, queridos, essa dinâmica de 3 aspectos que há no pecado, na morte e também na vida. Se há morte física, também há vida física, você está vivo aí. Se há morte eterna, também há vida eterna. Se há morte espiritual, também há vida espiritual. Você hoje tem a vida espiritual e tem a vida física. E a vida eterna, pela fé você tem, mas ela se realizará no final, quando você for se apresentar diante do Criador. Veja, ponto 2. Agora voltando para o verso 12, vamos ver o pecado de Adão e os efeitos desse pecado. Paulo no verso 12, ele vai ensinar que o pecado e a morte entraram no mundo por meio de um homem. E esse homem a gente já sabe, é Adão. E quando Adão desobedeceu a Deus, ele abriu a porta para o pecado. E a morte também. Chegou o pecado, chegou a morte. Eu fico imaginando, Adão foi proibido de comer o fruto. Qual fruto? Qual fruto, gente? Fruto do conhecimento do bem e do mal. E o fruto da árvore da vida, era proibido? Não era. Não sei se ele teve tempo de comer, mas não era, entendeu? Não era proibido. Se ele comeu ou deixou de comer, isso é uma discussão aí. É igual perguntar se Adão tinha umbigo também.
Eu acho que dava tempo dele comer, não sei se ele comeu, entendeu? Mas o importante é que a regra era uma: não poderia comer da árvore que ficava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? E era um mandamento que o ser humano ele não tinha nada a ganhar, ele tinha tudo a perder. Ele não tinha nada a ganhar, tudo a perder. O que ele perderia? Segundo o próprio Deus apresenta na sua ordem: certamente morrerá. Vai morrer, e morreu. Em 3 aspectos ali praticamente. Só a parte da vida biológica, também morreu, porque começou a caminhar para a morte, né? Não tinha essa direção da morte, né? Então assim, ele tinha essa regra para obedecer, e ele desobedeceu. Tinha nada a ganhar, ele já tinha tudo. Aí o diabo foi lá na mulher, conversando com a mulher, a serpente, falou para ela assim: você, mentira, hein? Deus está falando a verdade não, hein? Porque Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Mas gente, a Bíblia não falou que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? E tudo que o homem foi dotado do próprio Deus. Então o homem inclusive foi criado para dominar, está lá no texto. Ele foi criado para dominar. E o que é ser dominar? Uma pessoa dominar é ser senhor. Então o homem foi criado para ser senhor. Ou seja, uma revelação menor do Deus que é maior, de Deus que é maior. Deus é senhor. E o homem foi responsabilizado também ali para ser senhor da criação. O homem já era como Deus, já tinha tudo. E ele só tinha, por isso que a regra, o teste, aquela ordem era um teste. E de fato foi um teste e o homem foi reprovado, mas aquela ordem o homem só tinha a perder. Ele não tinha nada a ganhar, só tinha a perder. E mesmo sabendo o que ele perderia, ele acreditou, primeiro a mulher, depois o homem, eles acreditaram no diabo, dizendo que eles não tinham nada ainda, e que eles ganhariam caso desobedecessem a Deus. Olha a loucura, olha a mentira. É isso que o pecado faz até hoje. Até hoje é essa mesma mentira. É essa mesma mentira. Só que a diferença é que hoje nós, na nossa condição pecaminosa, nós realmente não temos nada. Não tínhamos nada. Passamos a ter a partir do momento que recebemos Jesus. Mas você que hoje tem Jesus no seu coração, você que hoje é uma nova criatura, saiba de uma coisa: você tem tudo. Você tem tudo. E o que o diabo tenta fazer com você é dizer para você que você não tem nada e vai ganhar alguma coisa se pecar. A mesma mentira do jardim. Saiba de uma coisa: você só perde se pecar. Veja, a gente tem 3 implicações do pecado que a gente vê no verso 12. Vou até ler o verso 12 de novo, só para a gente raciocinar um pouco melhor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Está o texto aqui. Ele está evocando inclusive o versículo do capítulo 3, 23, né? Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Aí, quais são as implicações disso? Primeiro, está na tela. O pecado entrou por um homem. Então Paulo destaca que Adão, como cabeça, na teologia a gente chama de representante federal, cabeça federal da raça humana, ele foi responsável por trazer o pecado ao mundo. E a desobediência dele então afetou não apenas a descendência dele, mas também toda a criação. Então, entrou por um homem. Essa é uma implicação do pecado. Entra por um homem. Então vai ter que sair por um homem também. Outra implicação do pecado é que ele trouxe a morte. Veja, nesse versículo que a gente leu. Assim como o pecado entra no mundo por meio de Adão, a morte também entra junto, como consequência do pecado. Junto com esse homem pecador Adão, representante da humanidade. A desobediência de Adão, ele causa então uma separação infinita e espiritual entre o homem e Deus. E a partir dali, o homem e Deus estão o homem em rebelião com Deus. Há uma contenda entre o homem e Deus. O homem agora é inimigo de Deus, porque Deus é santo e não aceita o pecado. Isso significa morte espiritual,
morte física também, e a morte eterna que nós já falamos. Então, e agora a terceira implicação do pecado de Adão é o impacto universal. A morte, que é universal, ela é um fenômeno que atinge toda a criação e todo o universo. Tudo que respira, louve ao Senhor na Bíblia, mas tudo que respira por causa do pecado morre. Tudo que tem vida, morre. Desde Adão, todos os seres humanos enfrentaram a morte como consequência do seu pecado. Até hoje. E isso prova, isso mostra que o pecado tem um alcance universal. Portanto, a salvação, ela tem que ter algum alcance universal também. E muito cuidado, que eu não sou universalista, antes que pense. O alcance universal, porque Deus amou o mundo. Então, universal. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, é um alcance universal, mas é eficaz para quem? Para quem crê. Esse que crê, o que acontece com ele? Não pereça, não morre, né? Mas tem a vida eterna. Então, a solução tem que ser universal, mas a eficácia é por causa da fé. Porque é por meio da fé que se recebe essa bênção da salvação. Essa eficácia aí, ela não é para todo mundo, é para quem crê. Beleza? Está disponível para todo mundo. Mas no final de tudo, vai ser todo mundo? A Bíblia fala que é todo mundo? Não, né? Então, beleza. Vamos ao terceiro e último ponto. Morte. Um reinado cruel. Bem dramático, né? Versos 13 e 14 vão mostrar esse reinado da morte. Paulo ele vai explicar que o pecado já existia muito antes da lei de Moisés. Por que ele está falando isso? Porque a lei de Moisés, e falando especificamente o decálogo, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, ela vai dizer ali, ó, não faça isso, não faça aquilo, se fizer é pecado. Então ela vai dizer o que é pecado, né? Então, alguém poderia argumentar, então antes disso não tinha pecado? Claro que não. Abraão foi tirado de uma terra de gente idólatra, da parentela dele. Então todo mundo ali tinha pecado. E aí Paulo ele vai começar a mencionar isso aqui. Por exemplo, você tem ali o dilúvio, que matou toda uma geração ali do tempo de Noé. Por quê? Por causa do pecado deles. Então, é interessante, porque alguém poderia dizer, não, eu só posso ser culpado de pecado se eu souber o que é pecado. Se eu tiver uma lei que delimite o que é pecado, porque juridicamente não é crime, né? Aí começa a fazer juridiquês aqui. Porque não é crime se não tem lei que defina e tal, não tem nada a ver. Sabe por que não tem nada a ver? Que Paulo já demonstrou no capítulo 1, no capítulo 2 aqui, que o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e porque é criado à imagem e semelhança de Deus, por causa dessa imagem do Criador que está nele, seja ele hoje nova criatura ou velha criatura, alguém que não teve ainda a oportunidade de ser restaurado e redimido e regenerado do seu pecado. Seja quem for, qualquer ser humano é dotado da imagem e semelhança de Deus, e ela é corrompida, manchada, deformada, mas não apagada. Essa é a realidade do ser humano. Então qualquer pessoa, por mais cruel que você conheça lá fora, por pior pecador que você já ouviu falar que existiu nesse mundo, essa pessoa tem dentro dela, mesmo que sufocada ali, escondida, tem a imagem e a semelhança de Deus. E vimos aqui que por causa disso, nós temos em nós, e o texto de Romanos já falou isso nos primeiros capítulos, todo ser humano tem em si uma noção de quem é Deus, mesmo ele sendo ateu, não sabendo nem quem é. Ele tem uma noção de Deus, ele não tem desculpa diante de Deus. Ele vê Deus na natureza, ele vê Deus por onde ele passa, e ele prefere esconder, virar para o lado, apagar. O texto vai dizer de sufocar a verdade que é clara. Ele prefere fazer isso. Então, quando Paulo aqui está dizendo assim, tem pecado antes da lei de Moisés, é baseado também nesse argumento, de que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, porque todos os atributos de Deus são vistos claramente, capítulo 1 de Romanos. E os homens, em vez de reconhecerem isso, se renderam a quadrúpedes, répteis, e se dobraram à idolatria. Então Paulo está dizendo o seguinte, que não
não é pelo fato de não ter tido lei antes de Moisés, que aquele povo não era pecador. É pecador também. Ele está dizendo isso. Mas é interessante que ele fala uma coisa específica no texto. Vamos lá, mais uma vez. Ele fala aqui, do reinado da morte. Todavia, verso 14, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. O que ele está querendo dizer? Que a morte reinou nesse período. Ele está querendo dizer que nesse período não tinha lei. Não tinha lei. E de fato, por não ter lei, é como a gente fala mesmo, é terra sem lei. É o povo sem lei. E se o povo está sem lei, se comporta igual bicho, se comporta de acordo com o seu Deus, com o seu rei. E o rei do pecador é o pecado. Então, é natural que Paulo aqui conclua, e ele conclui dessa forma, que então antes da lei havia um reinado pleno da morte. Mas é interessante que ele diz assim, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Dizendo assim, mesmo que aqueles que fizeram outras coisas, né? Diferentes da de Adão, que foi o pecado original e tudo mais. O qual, e ele ainda diz que Adão era um tipo de Cristo, aquele que deveria vir. Então, veja, o que Paulo está querendo mostrar aqui para a gente, é que as pessoas sabiam intuitivamente o que era certo e o que era errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ela pode saber mais ou menos, mas ela sabe. Uma criança, o mínimo que ela tenha de intelecto ali, ela sabe o que é certo e o que é errado, mesmo que ela ainda não tenha tido a experiência de você falar alguma coisa para ela. Entendeu? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Outro ponto que eu queria comentar da morte é que Paulo, quando cita o pessoal ali de Adão, do tempo de Adão, ele está quase que dando exemplos de pessoas que pecaram. Quer ver um exemplo? Caim não pecou, gente? Caim matou o irmão, o primeiro homicida. Então, pecou e era antes de Moisés. O dilúvio, como já falamos, a geração toda do dilúvio. Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis. Não foram cidades com terríveis pecados ali que aconteciam? Promiscuidade sexual, homossexualidade, bestialidade sexual e todo tipo de loucura que tinha ali. Aquilo ali ficou claro para todo mundo que leu e teve acesso à escritura que aquilo ali é pecado. E é tão pecado que as cidades foram destruídas. Não é isso que aconteceu? Agora, Deus salvou uma família nessa história. Família de quem? Vocês lembram? Família de Ló. Salvou porque não era pecador? Não, eram pecadores, mas salvou porque estavam debaixo da graça de Deus, porque eram servos de Deus. Sempre será isso, graça, misericórdia, pela fé. E Adão como um tipo de Cristo, isso tudo a gente vê como um aspecto do reinado da morte. A morte reinou desde Adão até Moisés. A morte, então, ela era um senhor cruel, que decretava o fim para todos, sem que ninguém pudesse vencê-la. Mas depois de quando Jesus disse, está consumado, e mais efetivamente depois da ressurreição, Jesus disse assim, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Não vou explicar o vão não, tá? Só estou dizendo essa parte da autoridade. Que autoridade que ele recebeu? Sobre a morte. Um homem, e o homem, Jesus, agora, por causa desse homem que tinha autoridade, recebeu autoridade. Aí você fala assim, mas como que ele recebeu? Ele não era Deus? Sim, era Deus. Mas como homem, ele viveu a partir do nascimento dele ali, de Maria, viveu aquela vida ali humana, obediente, até a morte de cruz, Paulo vai dizer. E com aquela vida perfeita de obediência, que foi uma oferta perfeita, dedicada a Deus, ele conquistou para a humanidade, ele sendo homem, a autoridade sobre a morte. Então veja, o reinado da morte termina na ressurreição de Jesus. Você pode dar um glória a Deus?
E é por isso que Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão. É por isso. É porque Jesus derrotou o soberano Senhor que governava a humanidade. E se tornou Senhor e Rei de todo o universo e também da humanidade. Amém? E é interessante que Paulo ele mostra assim, então, que o pecado e a morte são universais por meio de Adão, mas a misericórdia e a redenção também tornaram-se universais no sentido que alcançaram a humanidade para todo aquele que crê por meio de Jesus Cristo. Deus, ele pode ter certeza disso, ele não nos abandonou, ele não nos deixou largados à nossa própria vontade, à nossa própria miséria. Ele providenciou um meio de salvação, e o nome dele é Jesus. E é interessante, porque a Bíblia, ela fala do pecado, da morte, e quando a gente escuta pregações sobre isso, a gente fica tenso, preocupado, incomodado, porque é duro, é pesado. Só que é o seguinte, a Bíblia ela não termina nessa parte, ela não termina só com a morte. A história da humanidade não termina na morte. A história da humanidade começa inclusive na morte de Jesus. Porque a partir da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, nós temos toda uma eternidade para viver. Então a sua vida terrena, sei lá quantos anos cada um de nós vamos viver, 80 anos, 100 anos de vida. Comparado com a eternidade, o que é 100 anos de vida? Comparado com uma vida infinita, o que são 80 anos de vida? Nada, zero. Então a vida começa a partir da ressurreição de Jesus. Por isso que João vai dizer, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Vocês estão entendendo o que significa isso? Você pode aí estar preocupado, e eu também estou, também tenho minhas preocupações do dia a dia. Isso não é nada. O que vai ser da minha vida? Eu vou fazer a prova, adolescente vai fazer prova, concurso, vai fazer prova militar, o que vai ser da minha carreira? E o pai, a mãe fica lá no ouvido da pessoa, você tem que ser alguém na vida. Realmente, tem que ser alguém na vida, mas vai ser alguém na vida que vai para o inferno? Essa é a questão. A nossa vida, comparada com a eternidade, ela é zero, ela é nada. Você quer resolver isso? E não resolver o que é eterno? Que conta é essa que você está fazendo? Eu sou professor de matemática. Cara, essa conta não bate. Tu quer resolver teus 80 anos de vida, mas não quer resolver a eternidade. Faz sentido isso? Jesus resolveu a eternidade para todos nós. Basta você receber e viver de acordo. O que a gente aprende? Está aí na tela. Primeiro, que a gente precisa entender o papel de Adão. Agora eu vou falar aquilo que eu disse, que eu ia falar no final. Se a gente não entender que Adão foi real, se a gente disser que Adão foi um mito, se a gente falar que Adão não existiu, Adão foi só uma ideia, então a gente está dizendo que não houve pecado e o pecado não chegou a você. O pecado chegou por um homem, diz a Escritura. E esse homem é um homem que viveu na história, num tempo histórico. Ele pecou, viveu, foi um ser, uma pessoa. E se ele não existiu, então o pecado não chegou. E se o pecado não chegou, não precisamos de salvação. Se não precisamos de salvação, Jesus é sem sentido. Não faz sentido ter Jesus na nossa vida. Aí desmorona tudo. Por isso que na teologia, os liberais da teologia prestam desserviço quando tentam dizer que isso aqui é um conjunto de histórias, fábulas. Aí eles vão dar argumentações de que outras culturas falavam sobre um casal original, como se isso desmerecesse. Isso só corrobora. Só corrobora. Se outras culturas falam de um casal original, se outras culturas falam de uma arca, de um dilúvio, com muitas diferenças, obviamente, que as outras culturas são diferentes, quer dizer que isso é cultural, todo mundo fala isso, é uma coisa, uma tradição. Não, não, não. Isso é uma evidência de que existiu, de que foi real. Mas a disposição do coração é ignorar a verdade e a evidência e preferir adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é pecado. Cuidado com isso. Precisamos entender o papel de Adão. Para Paulo, Adão não era um mito, mas uma figura histórica. Embora alguns considerem Adão, como eu falei,
mitológicos, coisas mitológicas, essa visão vai trazer problema. Se Adão não foi real, a origem do pecado, o juízo de Deus sobre a humanidade, a necessidade do sacrifício de Jesus, perde sentido e necessidade e significado. A historicidade de Adão é fundamental para a compreensão da redenção de Cristo. Para que tudo o que a gente aprendeu e prega sobre o Evangelho faça sentido. Senão, meu amigo, para tudo, vamos passear, que é melhor. É preciso, então, reconhecer Adão como uma pessoa real histórica. Aprendeu essa? Pegou essa? Então grava essa. Adão existiu, tá bom? Quem fala o contrário está contra Paulo, que disse que, como por um homem, todos morrem, não por um mito, não por uma história, não por uma fantasia, por um homem. E quando Jesus é perguntado sobre casamento, sobre uma série de outras coisas, Jesus vai lá para Gênesis e fala como era no princípio, e cita a união do homem lá, Adão, e a mulher, a Eva. E quando Jesus sempre vai para Gênesis, ele cita eles como pessoas históricas que existiram. Se você negar o começo, está negando o meio e está negando o final. Segundo ponto. O pecado original tem consequências. O pecado original, a gente já sabe, já viu aqui, é a causa da nossa inclinação para o mal. Você peca porque nasceu pecador. Mas você também peca porque você quer, porque você tem vontade. E você quer porque você nasceu assim. Então eu nasci com defeito? Nasceu. Eu não tenho culpa de nascer com defeito, não. Mas tem culpa de fazer o que você faz. É assim que funciona. Beleza? E o motivador, então, do juízo de Deus sobre a humanidade é o pecado original. O pecado original é um motivador. Não se esqueça disso. A humanidade está diante do juízo de Deus por causa do pecado original. E também o pecado original, ele é o porquê do sofrimento do mundo. Você vai falar assim, por quê? Vamos aproveitar a situação com todo respeito a quem sofre. Por que tragédias acontecem? Por que nesse momento, lá o Rio Grande do Sul sofre? Por que o mundo tem guerras? Por que pessoas passam fome? Por que tem gente que morre e quem deveria morrer não morre? Porque na verdade todos deveriam morrer, a verdade é essa. Pela Escritura todos deveriam morrer. Só que Jesus morreu por todo aquele que crê. Então por quê? Por que tudo isso acontece? Porque o mundo está corrompido pelo pecado. O universo não funciona de forma tranquila. O universo é hostil à nossa presença nele. O universo é hostil à vida que habita em você e em mim, mesmo que torta, mesmo que mais ou menos. O universo. As regras da física, quando você estuda física, você vê assim, tem muitas coisas favoráveis, senão ninguém ia viver. E essas coisas favoráveis, você pode claramente perceber, é tanta coincidência probabilística, que não é coincidência, é Deus, é intencionalidade. É tanta coincidência para a vida dar certo, que você sabe que é Deus. É a misericórdia de Deus para que você sobreviva num universo que também tem hostilidade à vida. Tenta pular de 5 metros de altura, vê se tu vai sair inteiro dali. Já não sai. Tenta fazer alguma coisa assim, pegar um carro, bater contra um muro, vai dar certo? Vai sair andando bonitinho? Provavelmente não. Quando você vê certas coisas, a fragilidade que é o corpo humano. Um corte aqui no pescoço pode me matar, por exemplo. Percebe? Isso é o quê? Um universo que tem um funcionamento hostil à vida também. Isso é uma evidência do pecado original. Então, quando você vê tragédias, situações horríveis acontecendo, é por causa disso. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 40, em que ele vai falar, esperei confiantemente no Senhor, ele também fala uma coisa interessante. Ele fala que muitas são as provações que ele passa. E ele reconhece ali naquele salmo, que as provações que ele passa é por causa dos pecados. Ele fala assim, as minhas iniquidades chegaram até mim. Então, a gente precisa lembrar que o mal que habita no mundo e que causa tragédias como essas, tem culpados. Somos nós, seres humanos, pecadores, que habitamos nesse mundo e contaminamos o mundo. Você, que tem Jesus, tem uma responsabilidade. Redimir o mundo.
redimir com a pregação do evangelho, redimir com atos de justiça, de obediência a Deus e que fazem bem às outras pessoas. Terceiro, a humanidade não pode se salvar. Ficou claro isso? Alguém pode se salvar? Não. Quem pode salvar? Jesus, o Adão que deu certo. Não há nada que eu e você possamos fazer, porque toda a humanidade foi corrompida em Adão. Só um novo Adão, e ele veio, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E por último, a salvação vem de Deus. Ela não vem de mim e de você, ela vem de quem? De Deus. Se a salvação dependesse da nossa escolha, da nossa capacidade, da nossa tentativa de obedecer, nós nunca seríamos salvos. Foi Ele que nos salvou. Por isso que a gente pode dizer assim, mas Deus. Toda essa história do pecado vai ter uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, e depois, Deus. Mais Deus, mais o amor de Deus, mais as misericórdias de Deus, mais a graça de Deus, mais Deus. Concluindo, todo crente sabe que seu coração, ele é corrompido, mas ele sabe também no seu coração, porque ele é crente, que ele é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e não por seus próprios méritos. Não é por nossa causa que a gente consegue alguma coisa de Deus, é por causa de Jesus e por causa do amor dele, que já conversamos sobre isso semana passada. Então, que a gente possa crer em Jesus como Redentor, que a gente possa entender Jesus como o último Adão. Ah, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Então, meu amigo, viva como Jesus viveu. Não basta só entregar, vir aqui na frente, levantar a mão, chorar, sair meleca do nariz, falar que tem a carteirinha da igreja, ser batizado. Tem que viver como Jesus. Ou a tua evidência de salvação não existe, e aí por isso não é salvo. Então você tem outra evidência, evidência de morte, pecado. Qual vai ser, jovem? Qual vai ser, adolescente? Tu acha que tu me engana? Tu já não me engana, tu acha que tu vai enganar Deus? Jovem adolescente não me engana, já não me engana. Eu olho na cara de alguns, eu já sei até o que está fazendo. Entendeu? Sei mesmo. Quem dirá Deus? Se vocês começarem a olhar um entre si aí, ó, daqui a pouco um vai começar a entender o que o outro está aprontando na vida. Porque não dá para esconder, não. Mas tem alguns que a gente esconde, né? Mas essa aí que você conseguiu esconder, essa aí, beleza, parabéns. Porque você conseguiu esconder. Mas Deus não vai te dar parabéns, não. Deus está te falando assim, se arrependa hoje. Tem misericórdia para você. Tem perdão para você. Tem restauração para você. Tem um recomeço. Não ande no time do Adão. Não ande no time do sofrimento. Ande no time que, apesar do sofrimento, vive de glória em glória. Ressuscita todos os dias. Hoje a gente foi convidado a entregar nossa vida para Jesus. Eu queria convidar você que não é crente, que não conhece Jesus. Não sei se tem alguém aqui. Ou você que acha que é crente está descobrindo que não é. Eu não sei. Entregue sua vida para Jesus hoje, agora. O que eu preciso fazer? Nada, Jesus que fez. Faça nada. Só se entrega. Mas se eu me entregar, eu estou fazendo. Não. Se você se entregar, você está deixando de tentar fazer alguma coisa. Você está se rendendo. Você está largando as armas. Solta tudo. Deus me leva. E você que é crente, já devia saber, né? Está tentando fazer ainda. Você não tem como fazer, só Jesus pode fazer. Seja fortalecido no Senhor. Entregue sua vida para Ele. Seja você crente, seja você não crente, a resposta é uma só, Jesus Cristo. A luta é uma só, contra o mal, e o mal é um só, o pecado e os efeitos dele, a morte. A vitória já existe e já está sobre as nossas vidas, que é a vitória de Jesus Cristo. Que você possa então viver uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida
abundante que só Jesus pode dar. Que possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, certos de que há misericórdia e perdão para nós. E que a gente possa se entregar a Jesus e desfrutar todo dia do perdão e da restauração e do renovo que só Ele dá, e que para tanto o Senhor nos abençoe.